Oi, tudo bem? Estou aqui para explicar para vocês um pouquinho do nosso novo conteúdo, tá? Quero lembrar também que a gente está passando por um momento diferente. Eu tô aqui na minha casa e você na sua. A gente está estudando de uma forma remota. Então, eu quero que você saiba que se surgir qualquer dúvida, eu estou à disposição. Você pode me chamar no nosso grupo de dúvidas lá no WhatsApp, no nosso grupo da sala, ou então, se você tiver vergonha, pode me chamar no particular, tá? Mas eu quero que você saiba que eu estou à disposição para te auxiliar no que for preciso e com isso acontecer a nossa troca de conhecimento, tá bom? Então, a nossa matéria nova, né, vai falar um pouquinho sobre algo que é muito importante para o ser humano, que é a previsão do tempo meteorológico, tá? Então, essa previsão não é só importante para falar se vai chover, porque eu tenho que levar o guarda-chuva, ou se vai fazer sol. Essa previsão ela é muito utilizada para diversos setores, tá? E é muito importante para o ser humano. Então, por exemplo, para prever uma chuva, né? Um tempo de estiagem vai contribuir para a agricultura, para as plantações, tá? Para a aviação, para o saneamento básico, para o setor energético e também é possível estar antecipando e evitando desastres. Ah, professora, mas de que forma? Por exemplo, tem a previsão que vai acontecer uma tempestade próximo de uma encosta. E pode ser que com essa tempestade, essa encosta, ela venha a deslizar e ao redor dela existem várias casas, moram pessoas. Então tem um tempo de estar avisando essas pessoas para elas se organizarem e saírem de suas casas, pois assim o que vai estar acontecendo? Evitando acidentes, tá bom? Então a previsão do tempo ela é muito útil para o ser humano e até mesmo para a área militar, tá? Então, aonde que acontece essa previsão? Em locais que nós chamamos de estações meteorológicas. Nessas estações existem diversos instrumentos que vão fazer a aferição, ou seja, vai estar medindo, vai estar coletando dados sobre o tempo, tá? E são diferentes instrumentos, tá bom? E eu vou estar mostrando para vocês e falando um pouquinho sobre cada um, tá? Então aqui a gente tem uma imagem de um satélite meteorológico. Ele fica orbitando ao redor do nosso planeta, coletando informações e mandando para o planeta, tá bom? A previsão do tempo, né? Ela é necessária e ela precisa do quê? De rapidez, tá bom? Então, vários instrumentos estão conectados a sensores de informações. Por exemplo, o GPS, né? Ele consegue informar com precisão a localização exata da onde vai ter uma alteração dos fenômenos climáticos, tá bom? Então, a gente vê agora aqui, ó, o próximo item, uma estação meteorológica, né? Que é onde acontece a previsão do tempo. E é ali que acontece a coleta de dados em diversos aparelhos. Então, vou falar para vocês um pouquinho de cada um, tá? Então, aí o primeiro é o termômetro. Sabe aquele termômetro que a gente tem em casa? No laboratório a gente já utilizou, a gente já viu nas nossas aulas práticas. Ele serve para estar medindo a temperatura, tanto do corpo como do ambiente, né? E a gente tem
termômetros nas estações meteorológicas, que eles vão ter duas funções. Vai estar ali para registrar a temperatura mínima do dia e a temperatura máxima, tá? Então, ele vai estar medindo essa temperatura ao longo de todo o dia, certo? Depois, o próximo instrumento, que também é muito útil e muito importante numa estação, é o higrômetro, tá? Ele vai medir a umidade relativa do ar. Quando você está assistindo TV, né, e tem a previsão do tempo, preste atenção. Vai falar a umidade relativa do ar hoje é de 80%, tá? Então é muito importante, porque essa porcentagem ela vai falar sobre a ausência da água no ar. Bom, então se não tem água no ar, qual que é a umidade relativa do ar? 0%. Ou então pode aumentar e chegar até 100%. Chegando na umidade relativa do ar 100%, o que acontece? Chuva, tá bom? Então, esse daí é o higrômetro, um outro instrumento muito utilizado nas estações. Depois a gente tem o barômetro, tá? O barômetro, ele serve para estar medindo a pressão atmosférica. É esse aparelho aqui, ó, tá? Então, ele tem, ó, o mercúrio aqui, tá? Igual lá no termômetro. E à medida que a pressão do ar aumenta, esse mercúrio, né? Que é essa parte aqui, ó, vermelha, tá? Que tá presente no barômetro, ele vai ser empurrado. Se a pressão do ar diminui, ele vai recuar, ele vai diminuir. E aí, essas medidas, elas são registradas em um outro aparelho que recebe o nome de barógrafo, que é esse daqui, tá? Então, aqui, ó, a gente tem, é um papel, né? E fica aqui registrado quais foram as medidas da pressão do ar em determinado dia, tá bom? Depois, o próximo aparelho que a gente tem em uma estação meteorológica é o anemômetro, tá? E ele tem duas funções. Ele vai estar registrando a velocidade dos ventos e utiliza como unidade de medida metros por segundo. E além de medir a velocidade, ele também vai medir qual é a direção do vento, certo? Depois a gente tem o pluviômetro. Se a gente estivesse em sala de aula, a nossa aula prática seria confeccionar um pluviômetro usando garrafa PET, bolinha de gude, uma régua, né? Seria muito bacana, mas a gente vai voltar para a escola e a gente vai realizar essa experiência, tá bom? Então, qual que é a função dele? Ele vai medir a quantidade de chuvas ou precipitação em milímetros, tá? Então, ele é bem simples. Ele tem uma espécie de funil aqui. Aqui vai estar coletando a água da chuva e vai fazer o registro de quanto choveu naquele dia, certo? E aí, um outro instrumento que eu já falei com vocês, né? E que muitos já viram, é a biruta. Esse instrumento também, ele é muito comum nos aeroportos. E qual que é a função? É um instrumento muito simples e que a função dele é estar indicando qual é a direção e intensidade dos ventos, tá bom? Então, esses aí são os instrumentos que nós encontramos em uma estação meteorológica, tá? Falei rapidamente a função de cada um. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Bom, logo mais tem um outro vídeo que eu vou estar explicando para vocês os nossos exercícios. Até a próxima!